Bom, pessoal, agora nessa aula nós vamos falar o seguinte: quais são os principais problemas das empresas na hora de fazer o fechamento desse lead, né? Do lead que não responde, enfim, os principais gargalos ali na operação. O que geralmente se competece a isso, né? Bom, demora na resposta. Então, às vezes, o lead entra ali, você demora muito para poder falar com ele, o lead fica muito tempo esperando para ter uma resposta. Isso são problemas na hora da gente poder fazer com que o lead converse com vocês, né? Então, o que é o ideal? O ideal é que o tempo de resposta seja rápido, em minutos e não em horas, tá? Então ali a gente coloca um tempo de atendimento entre 5 a 10 minutos dentro do horário comercial de vocês, obviamente, né? Então a ideia é que não ultrapasse esse tempo, tá? Então, se por algum acaso você tá em 2, 3 funções diferentes ou algo assim do tipo, a ideia é que tenha tendência que o atendimento desses leads, principalmente focado em campanhas, que ele não funcione tão bem quanto deveria, tá? Não é que não vai funcionar, é que não fica tão bem quanto a gente espera que os leads de vocês fechem, tá bom? Então a ideia é que entre 5 a 10 minutos seja o tempo ideal para o atendimento desses clientes, tá? Então sempre ter alguém responsável e focado por monitorar essa entrada de leads é muito importante. Se possível, na primeira mensagem, coloca aquela automação que tem no WhatsApp. Então, lá nas configurações do WhatsApp, existe lá algo que você consegue cadastrar na primeira mensagem, uma mensagem automática. Isso é muito importante. Se você está ali na correria, no dia a dia, em horário de almoço, algo assim do tipo, então cadastra lá essa primeira mensagem, que já é uma solução bem plausível ali para poder ajudar você no seu atendimento, tá? O aviso interno para o time comercial quando um lead entra. Então o lead entrou, vamos supor que você tem um CRM ou está lá no teu WhatsApp, deixa as notificações ativadas para que quando esse lead bata ali, você saiba rapidamente que esse lead ali está ao ponto para você poder trocar uma ideia, conversar ali com aquela pessoa, tá? Então dentro da internet, essa frase aqui ela é muito importante. Quem responde primeiro tem a tendência de vender mais, tá? Vende mais rápido, tem a tendência de ter essa acessibilidade, né, de vendas, tá? Então isso aqui é deveras importante para a gente poder ter a melhor solução ali, né, o melhor resultado dessas campanhas, dos leads que vêm dessas campanhas, tá? Então um dos maiores problemas também dos gargalos, né, de quem faz a operação comercial é o atendimento meio frio, robotizado, sabe? Então o que é aqui o ideal? Que vocês tenha um atendimento humanizado, você entenda a dor do cliente, use o nome do cliente, isso é muito importante, porque você falar com o cliente tem a tendência de melhorar a qualidade, tem a tendência a melhorar o seu relacionamento com o cliente, fica um atendimento mais íntimo e assim vocês conseguem ter uma maior taxa de fechamento, não fica um atendimento frio, robotizado, tá? Use uma linguagem de acordo com a linguagem que a pessoa geralmente tem a utilizar. Tá? Então seja natural, seja próxima daquela pessoa. Mostre que você entendeu o contexto daquela pessoa, tá? Não seja somente um vendedor, só queira vender. Não, mas tente entender o contexto do lead, É claro que você não vai gastar horas e horas para entender um lead, tá? Mas seja direto, tenha métodos e processos para que você consiga entender de uma forma rápida ali o que é aquele lead, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui então a aula, o atendimento ele não pode ser frio o suficiente, tá? Então, não parecer que é um robô, isso também é muito importante. Mesmo se você tiver uma automação lá no início, lembra que eu falei? Então, mesmo que você tenha essa automação, faça com que o máximo seja bem próximo, tá? Essa troca de conversa que vocês vão ter ali no WhatsApp, isso é muito importante. O lead, né, o cliente, ele não vai comprar de um script que você tem, ele vai comprar de gente, e principalmente de quem mostra a cara. Então, se dentro do teu processo ali de atendimento com a pessoa, precisar mandar uma foto, precisar mandar um vídeo, precisar gravar um áudio, faça isso. Isso é muito importante dentro do processo de atendimento, tá bom? Então, outra coisa que geralmente tem muito erro, né? As pessoas querem ir direto para o preço, direto para a proposta. E não é assim, tá? Um lead, quando ele vem das campanhas, ele quer entender se faz sentido o produto que você vende dentro da dor que ele tem. Então, o diagnóstico antes da oferta ela é muito importante.
Tá? Então aqui, entender o cenário do lead, entender se a dor principal dele, às vezes ele vem com uma ideia, mas você ali na conversa, você sempre acaba pegando que é uma coisa diferente, tá? Então entende o contexto, lembra, essa parte do contexto é muito importante você entender, para que você consiga vender a melhor solução para aquele cliente. Na verdade você não vai vender, você só vai mostrar o que você tem para aquele cliente comprar de você para solucionar o problema dele, tá? Então só apresentar o preço após gerar o valor, isso é muito importante, tá bom? Mostrar que a solução foi pensada exclusivamente para o problema daquele cliente. E quem pula o diagnóstico vai brigar por preço. Então é claro que são variáveis, né? São coisas diferentes e cada produto é coisas diferentes, né? Então, por exemplo, um supermercado. O supermercado ele vende arroz, feijão e assim sucessivamente, né? São produtos básicos ali do dia a dia. Então, o que você tem que fazer de diferente para brigar ali com essas questões? Então, vai depender de produto para produto, mas em regra, tudo isso daqui faz sentido para tudo que você vende, tá? Não pule o diagnóstico e passe direto para o preço, né? Isso é algo negativo, tá? Então, outra coisa, falta de diagnóstico, né? Que foi aqui o que a gente colocou. Então, ter perguntas ali para o diagnóstico é muito importante para você entender a dor daquele cliente. Qual é o momento de compra que ele está? Às vezes ele só está curioso para entender, para querer saber mais. Então, você entendendo, passando esses momentos para essa pessoa é muito importante. O orçamento próximo do que aquilo que a pessoa espera. Então, às vezes a pessoa está com um nível de discrepância de preços absurdos que ela veio de concorrências. Então, você ter um orçamento aproximado daquilo que a pessoa já tem é muito importante. A urgência, o quanto tempo que aquela pessoa precisa do problema ali ser solucionado, tá? Então, enxergar o lead como um caso em específico, não somente como mais um ali que está dentro do teu dia a dia, tá? Um lead sem diagnóstico, não existe uma venda consultiva, né, para a pessoa. Existe apenas empurrar uma proposta. Então não é essa a ideia que os leads ali das campanhas precisam ter, tá? Principal erro aqui para mim em relação ao problema de atendimento é essa parte de follow-up, tá? Então aqui a gente está falando de pelo menos lembra que eu falei lá anteriormente nas aulas passadas, né? É que ter um processo bem definido de o que é o follow-up, né? Você chamar a pessoa várias e várias vezes ali dentro do seu processo de atendimento, tá? Então aqui, qual que é a ideia? Dentro do teu processo, você ter o follow-up. Então retomar ali o contato de várias formas, né? De forma contextualizada, com valor, com conteúdo, isso é importante, são pontos de contato diferentes, né? Ter uma nova abordagem, então isso é muito importante ali na hora da gente poder fazer o fechamento, tá? Então aqui, por exemplo, qual que é a ideia, né? A cadência mínima aqui que geralmente a gente coloca para todos os nossos clientes aqui fazerem um fechamento, tá? Então pelo menos a cada um dia ali você chamar a pessoa, depois de 3 dias que você atendeu e aquela pessoa não te responde, chama ela de novo, depois de 7 dias e assim sucessivamente, tá? Isso aqui a gente colocou o mínimo, né? O básico que funciona. Mas quanto mais vezes você chamar o cliente, mais formas você tem de vender para aquele cliente, tá? Então, registrar todas essas tentativas de contato também é uma forma importante. Vamos supor, você ligou para aquela pessoa não te atendeu, mas você mandou um e-mail e a pessoa atendeu você. Então, registrar isso para você entender o comportamento do cliente é muito importante. A maioria das vezes não acontece no primeiro contato, tá? Ele sempre vai acontecer aqui no follow-up, tá? Então o follow-up é uma das principais fontes de gargalo que geralmente todas as empresas têm e que geralmente é o que mais funciona, tá? Então aqui dentro do seu processo comercial, às vezes as pessoas, no contexto geral, elas não fazem isso tudo que eu falei aqui para vocês, faz parte de um processo comercial, tá? Então ter um processo estruturado, mesmo que simples, por exemplo, o lead entrou, depois você qualifica, você faz o diagnóstico, aí depois do diagnóstico você envia uma proposta, se o cara não te respondeu, você faz o follow-up em cima daquela pessoa e aí sim você faz o fechamento daquele lead, né? Então isso é um processo comercial que geralmente funciona no geral das coisas ali, né? No geral de todos os nichos,
Isso é o que funciona. Mas repito, faça o seu processo. Aquilo que funciona para mim, para o outro, não significa que vai funcionar para você. Então o ideal é que você faça o seu, tá? Então ter um script bem feito, que não seja engessado, que não pareça robô. Então isso é importante. Os critérios mínimos de qualificação, se aquela pessoa é qualificada minimamente ali para o que você vende. Definição clara de lead, uma oportunidade e uma venda, tá? Então, sem processo, o resultado depende da sorte. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer contar com a sorte. A gente quer que tenha um processo e depende somente do método, tá? Então é o método que vai fazer você vender. Bom, de tudo isso que eu falei aqui nessa aula, eu ainda vou disponibilizar para vocês um prompt, é isso mesmo. Um prompt que vai mostrar e fazer tudo isso aqui que a gente comentou. Então você vai fazer o seu pré-atendimento, você vai deixar o seu atendimento mais humanizado, o follow-up, né, o que cada mensagem que você vai precisar fazer aqui dentro de um dia, dentro de 3 dias, dentro de 7 dias. Então aqui a gente vai disponibilizar esse prompt para que no ChatGPT você possa colocar ali as suas informações, aquilo que faz sentido para você, e o ChatGPT vai gerar ali o seu processo comercial dentro daquilo que faz sentido para você, tá bom? Então é só você acessar aqui a legenda dessa aula que o prompt vai estar lá para você poder desenvolver o teu processo comercial.